pessoal, é o programa Ione a Prate, mais uma vez com você, pelo canal 10 da NET, em especial, recebendo no programa de hoje, Fernando Marques, que é o diretor do Arquivo Público Municipal aqui em São José do Rio Preto, que vem para um bate-papo cultural, que eu particularmente sou fã do Fernando Marques, não é? Ele entende tudo e muito mais dessa área. Foi um pouquinho difícil conseguir o horário com ele, o homem trabalha de verdade muito, hein? E a gente vai falar com ele no próximo quadro. Fique conosco que nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Sugestão para economia e recessão. O catálogo de bordados da Ibitinga, Miro Star é sempre a solução. Qualidade e bom gosto que cabe no bolso de todos. Confira pelo site www.mirostar.com.br ou pelo telefone 4009-3456. Nosso convidado especial é Fernando Marques, que é o diretor do Arquivo Público Municipal, no programa de hoje. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer falar com vocês, hein? Melhor ainda para nós vamos aprender um pouco mais sobre São José do Rio Preto, sobre a nossa história. Eu aguardo essa oportunidade e ninguém melhor do que o Fernando, que é um estudioso da área, não é? Que está há muito tempo se dedicando a isso, para poder contar para a gente muita coisa. Fernando, eu fiz mais ou menos um esboço aqui, para esse quadro de 10 minutos, que o Derek vai marcar, por favor, esse primeiro quadro, viu, Derek? Para a gente poder passar para as pessoas a primeira imagem do seu trabalho, que antes de começarmos as perguntas, eu queria que você contasse qual é a sua função, como historiador, como diretor, quanto tempo você está fazendo isso em São José do Rio Preto, para que as pessoas possam sentir a seriedade do trabalho. Eu sou o caçula, na verdade, né? Nós tivemos já tantos historiadores aqui, né? Desde começo do século XX, a gente tem historiadores, pessoas que escreveram livros na cidade, que pesquisaram nossa história, né? Como, por exemplo, o professor Dário de Jesus, que dá o nome à nossa hemeroteca, onde nós temos a guarda de todos os jornais, desde o primeiro, 1904, que é o Porvir, né? Então, desde o professor Dário, que é um exemplo, passando por exemplo, o professor Roberto do Vale, irmã da saudosa Dinorá do Vale, que pesquisou muito sobre a cidade, professor Agostinho Brandi, Lelé Arantes. Então eu sou o caçula disso, mas fico triste um pouco, Ione, de falar, porque são muito poucas pessoas que se dedicam a isso. A gente vê, né, o professor está escrevendo 2 livros, não pode trabalhar, né, mais em órgão público, alguma coisa. O Lelé também é uma atividade de livreiro, né, difícil, uma pessoa que faz livros e viaja muito. Então sobrou para mim, que eu gostaria de estar descansando, mas eu estou aqui trabalhando, atendendo secretários municipais, escolas, entidades, não é fácil não. Olha, eu vou pedir um parêntese aqui para mandar um abraço especial para o Leré Arantes, foi meu vizinho, é meu amigo, eu tenho aí 39 anos de imprensa, o Lelé sempre ali passando e se oferecendo, precisa de alguma coisa, quer alguma coisa? Então é um pessoal solícito, é um pessoal que estuda, pesquisa a história da cidade com muito amor, com muito carinho. E se você não sabe, eu andei pesquisando, era o teu trabalho, eu sou encantada pelo teu trabalho, viu? Porque, poxa, o Fernando Marques é uma figura pública, mas foram poucas as ocasiões que eu pude parar ou conversar, qualquer coisa assim. E me encantei. Daí sim, surgiu o convite, ele aceitou e nós estamos aqui. Eu fiz mais ou menos um esboço, porque há mais de uma década você é diretor. O que te levou a dirigir esse tipo de trabalho aqui na casa ou nesse segmento? Então, primeiro é bom dizer que é o seguinte, né? O diretor do Arquivo Público Municipal ou o diretor de um órgão que mexe com a história, ele é observado pelos historiadores que estão vivos aí, então a gente não pode errar. Eu, por exemplo, como escrevo, né, semanalmente no Diário Região, uma página sem propaganda, falando de história, imagine eu errar uma data, errar um fato. Então é um jogo até perigoso, a gente vai dizer, né? Porque você não pode errar. De grande responsabilidade. Muita, porque nós temos tanta gente aqui com uma experiência, como eu citei, várias, né? A professora Nilce Lodi, que foi também uma baluarte nossa. Então, sabe, a gente não pode errar.
Então na verdade, eu estou aqui fruto a um trabalho que eu faço, que é dar continuismo a isso deles, que é a pesquisa no documento. Não adianta a gente ir por achismo, ir por lendas, não, são os documentos. E Rio Preto, olha, o nosso arquivo público é muito rico, é um dos... No nosso paulista não tem nem dúvida, né? Mas nós temos mapas da cidade desde o começo do século, nós temos aqui documentos, por exemplo, nós temos um livro, foi doado pela família do fundador, João Bernardino de Seixas Ribeiro, a ata escrito de 1864 a 1894, pelo próprio punho de João Bernardino de Seixas Ribeiro, que ele era, então, um tipo subdelegado da cidade, e ele escrevia as ocorrências. Nem existia a cidade, que a cidade só foi criada mesmo em 1904. Não sei se as pessoas sabem, Rio Preto foi fundado em 1852, conseguiu a emancipação política de Jaboticabal em 1894, mas só em 1904 que foi criado o município de Rio Preto. Então, para você ter uma ideia, eram delegados, subdelegados que escreviam. Um deles era João Bernardino. E nós temos esse precioso documento, e principal, nós temos ele digitalizado. Então, o arquivo público nosso, hoje, é um dos mais ricos do Brasil, seguramente, porque nós conseguimos, desde quando eu entrei, eu tenho que dizer, o professor Agostinho Brandi, que eu sucedi o professor Agostinho Brandi, ele abriu a mata, sempre gosto de dizer, ele abriu a mata, colocou o trilho, abriu, e eu coloquei a locomotiva e segui em frente. Então, a minha função foi que eu cheguei com esse propósito, aceitei por causa disso, que eu disse, eu quero digitalizar o arquivo público. Não adianta a gente ser só guardião de documentos, a gente ter um vasto material, se a gente não pode dar acessibilidade para as pessoas. Então, hoje nós somos a única cidade do Brasil, olha só, do Brasil, que tem um acervo de jornais numa hemeroteca que fica dentro de um arquivo municipal, que você pode folhear os jornais mesmo, verve, e nós temos todos eles digitalizados de 1904 a 1987, já disponível no site da prefeitura. Você entra lá no site da prefeitura, está escrito lá, arquivo histórico, e você pesquisa. Fora essa oportunidade de pesquisar no site da prefeitura, tem algum espaço, de que maneira funciona, se houver o espaço, para visitação pessoalmente? O nosso arquivo aqui, nós temos no site da prefeitura, mas eu quero avançar mais. Eu conversei com o prefeito Edinho, inclusive, conversei com vários secretários. Eu preciso deixar a administração, quando acabar, eu quero ter todo o arquivo fotográfico dentro do site e todo o arquivo de filmes. Porque quando eu entrei aqui, tenho que falar a verdade, as pessoas sabem, não existia uma foto digitalizada, não existia um filme digitalizado, nem uma fita cassete, nada. Eu digitalizei todo o arquivo fotográfico, todas as fitas que tinham de vídeo, todas as fitas cassetes. Então nós temos uma coisa digitalizada. E que agora passamos, primeiro foi para DVD, agora nós estamos passando para MP4, arquivo MP4, que é muito mais fácil. Você pode até mandar por WhatsApp. E você, no caso, está na Prefeitura de São José do Rio Preto desde a época do professor Valdomiro? Sim, eu entrei lá no governo dele, fiquei um período, depois eu saí, aí voltei com o Edinho Araújo, e estou agora desde o começo do governo, já estou há 7 anos interrupto, quero aposentar, estou querendo descansar, estou querendo ver se eu descanso a cabeça, viu? Fazendo também, eu tenho que pensar, Ione, você conhece um pouco o meu trabalho, eu tenho uma atividade paralela que não é brincadeira, eu tenho um museu na Imagem do Som, eu escrevi um livro agora, que já tenho minha coluna Diário da Região, eu tenho programa no canal na TV Câmara, tive no canal 16 durante 15 anos, não é brincadeira, então é uma atividade, e eu sou músico ainda, eu acabei de ganhar o prêmio SESI de música erudita com a minha suíte As Missões, fazendo concertos com orquestra, que tempo que eu tenho? E a gente falando do Canal 16, olha, porque eu me propus a não fazer um programa hoje de perguntas e respostas. A gente se propôs a fazer um bate-papo. Então ele citou o Canal 16 e eu com muita saudade vou dizer, fiquei 16 anos no Canal 16. Escola para todo mundo, para todos nós, né? O André Modesto, que está na TV hoje, ele fala, minha escola foi... Apesar que a gente não pode negar origens. A minha escola de 4 anos foi a TV Record.
Depois, eu fui para Bandeirantes, que foi minha grande escola, 5 anos de TV Bandeirantes, porque eu comecei aqui e a Bandeirantes me emprestou para São Paulo. E eu fui trabalhar no programa do Ney Gonçalves Dias, que inclusive é meu compadre. O Ney Gonçalves Dias é padrinho da minha filha mais velha. E eu aprendi, o pouco que a gente aprendeu, que eu já acho muito, agradeço a Deus, foi realmente na TV Bandeirantes de São Paulo, no programa do Ney Gonçalves Dias. Quando eu voltei, que eu acho que não nasci para viver longe de Rio Preto, não, viu? A gente é apaixonado pela nossa terra. Quando eu voltei, porque eu viajava a semana toda, eu disse, não, eu vou ficar trabalhando em São José do Rio Preto mesmo. Criando as 2 filhas aqui e tudo mais. Aí eu fui para o Canal 16 e me apaixonei. Gente, o pessoal sensacional, um trabalho excelente, e ali 16 anos, e você, e uma série de coisas. Dá para citar muita gente que fez... Rubens Celso Cri, quem não passou pelo Canal 16? Sim, que foi a escola de canal fechado para gente. Canal aberto é totalmente diferente, é outra escola, é outra coisa. Canal fechado foi uma escola ali para gente. Os anos se passaram e estou eu aí há 39 anos de TV. Agora nós vamos falar, eu acabei falando de mim, que daqui a 1 minuto eu já vou chamar o comercial, porque o Derek já está lhe dando sinal. Se você puder contar para o pessoal como é que aconteceu essa paixão por esse trabalho e o que é, você trabalhava com o que antes? Então, eu comecei como músico, né? Sim, na verdade. Músico minha vida inteira. A paixão começou, foi quando o Rio Preto fez 150 anos, em 2002, e eu então fiz a Sinfonia Rio Pretense, que é a primeira obra escrita para a cidade. Tudo. Eu convidei então um cineasta chamado Adriano Miranda para fazer um filme sobre a Sinfonia. E nós ficamos debruçados na timeline, né? Quem sabe que mexe com isso sabe, na timeline, eu fiquei aquilo, ainda não era o primeiro Adobe Premiere, mas eu fiquei apaixonado por aquilo, falei, como é que pode as imagens, você fazer elas terem movimento, e eu me apaixonei por aquilo. Aí então eu comecei a pensar, falei, poxa, as minhas pesquisas que eu tenho feito, as coisas que eu posso, então eu uni o útil ao agradável. Sim. Eu comecei a pegar minhas pesquisas e passar por esse digital e transformá-las em filmes. Então eu cheguei a fazer mais de 200 micro, pequenos, médios e até longas filmes sobre a história da cidade, sobre outras coisas também da região, através disso, desse momento com o Adriano. Fique conosco que nós voltamos já já. Sugestão para economia e recessão. O catálogo de bordados da Ibitinga, Miro Star é sempre a solução. Qualidade e bom gosto que cabe no bolso de todos. Confira pelo site www.mirostar.com.br ou pelo telefone 4009-3456. Fernando, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, porque você falando é praticamente uma aula sobre a história de São José do Rio Preto. Você, Lelé Arantes, inúmeros nomes que nós temos aqui, de pessoas que dão uma aula sobre São José do Rio Preto, não é? E você, em especial, eu fiz questão de te convidar e estou grata por você ter aceito o convite, e eu gostaria aqui que você falasse de 2 tópicos. Como foi formado este acervo, e hoje, como está a nossa cidade quanto a isso, quanto ao fato de ter um acervo como esse? Obrigado pelo elogio, mas dizer o seguinte, a grande verdade, tudo a gente tem uma sequência, como eu falei no começo. Nós temos que falar que a cidade, que em 1970, meio da década de 70, vamos falar meio da década de 70, a cidade já tinha fundada em 1852, já tinha mais de 130, 140 anos, não tinha um acervo de nada. Então, tiveram as pessoas, que a gente tem que falar os nomes dessas pessoas que eu falei agora, professor Agostinho Brandt, professora Nilce Lodi, professor Romildo Santana. Grande Romildo Santana, um querido meu. Roberto Duval, essas pessoas, e mais alguns, essas pessoas, tiveram a ideia de fundar o CONDEFAR, que era o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Patrimônio Histórico, Cultural, Turístico. Nisso, o prestígio dessas pessoas moveram famílias a doar os seus acervos pessoais. Então, isso, se fossem pessoas de São Paulo que tivessem feito isso, fossem pessoas com um time comercial, nós não teríamos isso. Então, a verdade, tudo isso aqui foi formado graças ao prestígio dessas pessoas, professores que lutaram. Então,
foi criado um grande acervo, e eles ficaram, a professora Nilce Lott, por exemplo, foi 20 anos campeã, diretora do CODEFAR. Então, é uma coisa realmente incrível, sabe? A gente tem que falar. E essas pessoas se deram. E aí hoje nós estamos aqui com o acervo graças a eles, graças a esse movimento que foi feito lá atrás. Agora, hoje é um problema, você tem que falar a verdade, a cidade mudou. A cidade mudou muito, aquela velha São José do Rio Preto não existe mais. Não sei se vocês viram, tem as pessoas que me têm na rede social, viu? Eu fiz um desafio num sábado de manhã, eu boto roupa para andar, tá, eu vou para o centro da cidade, e eu cheguei ali onde era Casa Bueno, né? Na Silva Jardim, esquina da Bernardino, liguei a câmera e falei, vou descer até a rua Pedro Amaral no sábado de manhã, lotado, falei, vou ver quantas pessoas eu conheço. Bom, eu fui parado várias vezes, você é o da televisão lá, você é o do jornal, eu gosto muito, mas eu não conheci ninguém. Eu conheci 2 pessoas do trajeto, tenho gravado isso daqui, da rua Silva Jardim a Pedro Amaral. Isso é incrível. Porque se fosse isso na década de 70, 80, eu conhecia até o nome do cachorro, eu sabia. A gente sabia o nome do lixeiro, a gente sabia o nome dos bêbados, a gente sabia tudo. Então a cidade mudou completamente. Uma cidade com pessoas de fora. Depois que alguns governos, por exemplo, de 2 para trás, principalmente do governo da Dilma, tem que falar do governo da Dilma Rousseff, que fez os bairros populares, Esperança. Muita gente veio de fora, não são pessoas daqui. Muita gente. Nos bairros populares da cidade, que moram gente da cidade, são os pequenos que foram feitos pelo professor Manuel Antunes, depois seguido o Toninho Figueiredo, que é lá o Solo Sagrado, o João Paulo, isso são pessoas de Rio Preto que foram morar. Eu pedi um parêntese agora, que saudade, como a imprensa era querida, muito bem tratada, eu pelo menos guardo essa lembrança, pelo saudoso prefeito Manuel Antunes e pelo Toninho Figueiredo. Que amor, que carinho, eles faziam questão de cooperar com a imprensa, sabe? E era uma coisa assim, é o que você está dizendo, a gente tem saudade de tudo de bom que já aconteceu. Sem dúvida, foi o primeiro governo popular da história da cidade, só tinham abastados, só médicos, juízes, engenheiros, só essas pessoas que administravam a cidade. Manuel Antunes e Toninho Figueiredo né, porque foi o governo deles o primeiro governo popular da cidade. Então, a cidade mudou de lá para cá. Mas só que esses primeiros bairros são pessoas de Rio Preto que moram, Eldorado, sabe? Agora, esses bairros são os de fora. Então, a pergunta que você me fez, o gozado, é para deixar para as pessoas de Rio Preto entenderem. Quem mais gosta de história hoje são os de fora. São os que adotaram a cidade e a querem aprender. As pessoas que não viram a nossa igreja matriz antigamente, não viram os 3 jardins, que não viram como que era a cidade pequena, não viram nada disso, e eles ficam assim, assistem, sabe? Vêm perguntar, querem saber. Os daqui não querem mais. Eu vou dizer a vocês, olha só que coisa, você conhece as pessoas, você vai falar, os filhos do Andaló são meus primos. Não moram aqui mais. A Carminha morreu agora e o Beto mora em São Paulo. E a Carminha morava em Florianópolis. Os filhos do Filadélfio nunca moraram aqui. Os filhos do Lotfi, o Jorge vai e volta, vai para Miami, volta, o Jorge Bacite, né? Quem mais? Os filhos do Wilson Romano Calil até mais não deram sequência política. Os filhos de Manuel Antunes não deram sequência. Então é uma cidade que não deu sequência nisso, porque era de pai para filho. Sim. Então a gente tem que pensar nisso. A cidade mudou e nós estamos prestes, vamos dizer, pode ser que nós vamos ter novamente uma mudança geral. Por que não? Tudo em política acontece, não estou falando torcendo para lado nenhum, não, gente, nada. Nem falamos de política aqui, o programa é de colunismo social e de cultura. Exatamente, mas eu gostaria de deixar um recado para as pessoas, de dizer o seguinte, primeiro, quem gosta da história da cidade hoje são os que adotaram a cidade, que moram aqui. Segunda coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo, nós, riopretenses, e nós temos também os riopretistas, o Manuel Antunes falava isso, riopretense é quem nasce, riopretista é quem vive a cidade. Nós precisamos conviver, uma coisa que vai acontecer nessa cidade, eu estou falando aqui que não é brincadeira, Rio Preto vai se tornar a maior cidade do interior do Brasil. Porque é o seguinte, você pega as grandes cidades do estado de São Paulo, por exemplo, você pega Campinas, você tem do lado Jundiaí, você tem Valinhos, tudo cidade grande. Você pega ali Limeira, São Carlos, tudo cidade grande do lado. Você pega ali, tudo tem cidades grandes, uma grudada na outra, na Washington Luiz. Rio Preto é a única cidade grande, rodeada de pequenas cidades.
Então vai ser a grande Rio Preto, vai juntar Cedral, Potirendaba, Uchoa, Mirassol, Badibacite, Mirassolândia, vai ser a grande Rio Preto. Então imagina o tamanho que vai ser essa cidade daqui a 20 anos. Então, eu quero só o seguinte, eu não sei se eu vou estar aqui, mas a preocupação é como é que vai ter água para tudo. Já está com um problema dizendo como é que vai ter água, como é que vamos ter o problema de esgoto, que qualquer coisa já continua inundando, como é que vamos ter o problema de acessibilidade de carro. Então tem que se pensar o futuro dessa cidade. Eu que falo de passado, trabalho com o passado, estou preocupado com o futuro dessa cidade. A gente tem que prestar atenção porque vem aí uma maior cidade do interior. E olha, para você ver coincidência, ontem, conversando com uma pessoa que nem é daqui, mas está sempre em São José do Rio Preto, a pessoa disse, olha, Leone, parabéns, porque São José do Rio Preto está entre as 6 melhores cidades do Brasil para se viver. Eu parei, falei, entre as 6? Me surpreendi, eu achei que fosse entre as 12, entre as 15. Ele falou, não, entre as 6 melhores cidades do Brasil para se viver está a sua São José do Rio Preto. Eu nasci aqui em Palestina. Eu tenho mãe libanesa e pai italiano. E a família da minha mãe, quando chegou no Brasil, os libaneses, eles foram assim, os segundo moradores, terceiro moradores, entre os 3 primeiros moradores de Palestina. E depois meu pai teve concessão de empresa telefônica em Santa Fé do Sul, morei alguns anos lá. Mas vim criança para Rio Preto, me criei aqui, fiz faculdade de Direito aqui, advoguei aqui, e aí foi para o jornalismo e aqui a gente ficou. Então, eu com aquele amor por São José do Rio Preto, que eu sou uma apaixonada, eu parei para pensar, falei, meu Deus, a gente daqui tem que dar um pouquinho mais de valor à nossa terra, não é? Aí agora eu lhe pergunto, nós estamos sem ficha, isso aqui agora aconteceu num bate-papo informal com vocês, porque a ficha a gente se preocupa com os itens que eu não posso deixar de perguntar a ele, para ele nos dar essa aula que ele está dando. Mas olha, voltando a essa curiosidade de ontem, você acha que o fato de estar sendo considerado uma cidade entre as 6 melhores do país para se viver, deve-se principalmente ou deve-se a quais itens que chamam a atenção para que seja considerada uma cidade entre as 6 melhores do Brasil para se viver? Para começar, está entre rios, grandes rios, né? Por isso que é grandes lagos. A gente tem que pensar nisso aqui, Rio Grande ali, tudo. Nós estamos aqui no lugar, porque lá em cima tem, né? Nós somos um fundo de vale. Então, a topografia de Rio Preto é maravilhosa. Nós estamos entrada do estado, né? Se o governo novo que está falando aí, está prometendo de trazer de volta a ferrovia, nossa, então a cidade vai, porque nossa cidade cresceu com a chegada da ferrovia. Nós somos o primeiro que vai entrar para o estado. Se chegar um trem-bala aqui, chegar uma coisa de ter um trem mais rápido, Rio Preto vai fazer um boom. Imagina isso, porque eu torço para isso, eu adoro a ferrovia, a gente vai para a Europa, né, e vê lá o trem funciona, gente, você vai de um país para o outro de trem. Mas o que aconteceu até agora, que cooperou nos anos atrás, nos últimos 20 anos, 10 anos, 30 anos, o que cooperou para que ela já fosse considerada entre as 6 melhores para se viver, você acha que o que veio, o que mais contribuiu, ou entre 3, 4 itens que você acha que mais contribuiu, até o presente momento? Vamos pontuar o seguinte, Rio Preto não é uma cidade industrial. Rio Preto não é uma cidade polo comercial. O que contribuiu, na verdade, foi a prestação de serviço. E, principalmente, eu acho que um marco zero que a gente pode dizer é a instituição da Faculdade de Medicina em Rio Preto. Porque Rio Preto virou um maior centro de prestação de serviço médico do Brasil. Hoje, cardiologia, então, é a primeira. Então, nós somos uma cidade de prestação de serviços, prestadora de serviços. Eu acho que isso é muito importante. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que falta universidade nessa cidade, eu acho que falta faculdade, só tem só a Unesp aqui. Se tivesse mais isso, a gente poderia crescer mais. Ou então, ou não. Por exemplo, a gente vê cidades que é universitária, que continuam, por exemplo, Ribeirão. Ribeirão não tem a beleza de Rio Preto. É uma cidade que pode ser marrom, mas não tem a beleza de Rio Preto. Não tem. A cidade de Rio Preto é muito mais bonita. Né? Então, você pega cidades que são mais universitárias, parece que ela não se desenvolve na beleza, como Rio Preto. Eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas... E Rio Preto, por ser uma cidade universitária,
por incrível que pareça, ela se desenvolve em outros itens também. Também, mas essa prestação de serviço eu acho importante. Acho que a cidade cresceu muito com isso. Você vai hoje na Redentora, 80% ali é de consultórios médicos. Verdade. Pode ver, 80%. Os hotéis hoje, você só vê 100% da cidade, e você vê carros nos shoppings, só carros de fora. Sim. Gente que vem aqui nos consultórios médicos. Então virou um polo. E eu acho que é importante isso. A gente agora, com um hospital que foi criado na Zona Norte, olha que importância. Sim. Acho isso assim, fundamental, fazer um hospital na Zona Norte. Mas eu também ainda acho, olha só, dando dica aqui, mas não, quem sou eu, né? Eu acho que estão demorando para a gente comprar aquele hospital Nossa Senhora da Paz lá, levar o hospital de base para lá e deixar o hospital para nós aqui em Rio Preto. Verdade. Da cidade. Verdade. Vamos comprar isso. Bem lembrado, bem pensado. Gente, eu queria ter assim 3 horas de programa, uma tarde inteira, o dia todo, à noite, porque não acaba, né? Ele é como é que eu posso falar? Uma enciclopédia ambulante, tudo que eu pergunto, eu sei da veracidade, porque é uma pessoa de comportamento sério. Ele não estaria trabalhando com história de Rio Preto se não fosse uma pessoa séria para trabalhar. Mas nós chegamos ao final do programa. O Derek já me deu um oi aí. Temos 1 minuto? Não. Temos 1 minuto ainda? A última frase sua para quem está em casa, ou olha gente, tchau, até daqui a pouco, voltamos a nos falar. O que é que você tem aqui para deixar como encerramento de programa, não da apresentadora, seu? Porque você é apresentador de TV, então vamos lá. Primeiro eu vou dizer que é mentira da Ione, eu não sou difícil assim não, eu estou sempre à disposição, viu? Precisar aqui, sempre, você falou não tem tempo, não tem problema, quiser vir voltar aqui, a gente está sempre à disposição. Sou diretor de um órgão que é para atender realmente as pessoas, a imprensa, a gente tem que sempre, tá mentira da Ione, ó. É que ele é muito solicitado, então não, ele realmente, se você ligar aqui, qualquer hora ele está aqui à disposição, mas é muito solicitado. Mas aí, um tchauzinho para o pessoal, você diria como? Olha, 171 anos de Rio Preto, fazendo, né, essa semana, fez um domingo aqui, e eu falei para a gente repensar nessas coisas da cidade aí, e se puder, as pessoas em casa, que não sabem, eu não tenho aqui em mãos, mas eu poderia ter trazido, na próxima eu vou fazer. Às vezes acham uma fita cassete lá, acha que não sabe o que é isso, às vezes acham um negocinho de rolo, não sabe o que é, não joga fora não, está jogando história fora. Às vezes vê uma foto e fala... Traz para cá, traz aqui. Não tem ninguém na minha família, rasga e joga fora, não. Tem gente que tem uma fita lá, que gravou, o pai gravou uma fita de vídeo há 30 anos. Sim. Chega lá, ele acha que esses 30 anos, essa fita que ele gravou, tá só os parentes. Não, tá a igreja que não existe mais, tá o padre que morreu, tal. E tudo é muito importante. Já não é aquele, é história. Olha aí, tudo isso é muito importante. E aí, pode procurar, você pode ser útil, vendo no Arquivo Público Municipal, doando, e o pessoal recebe muito bem, com muito carinho. Chegamos ao final de mais um programa Ione à Prate. Um beijo no seu coração e até a próxima semana.